Hoje nós vamos estudar João capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura, João capítulo 10. Até o 30 apenas. Nós vamos estudar todo o capítulo, mas nós não vamos falar detalhadamente todo o capítulo, pelo tamanho aqui. E vamos ler esta primeira parte, até o versículo 30. Eu achei curioso assim, nós conhecemos bem o texto, mas como em algumas parábolas, elas não têm tanto sentido como tem para aqueles que ali viviam, aqueles que ali estavam ouvindo de Jesus diretamente naquela hora, que eles conheciam muito bem o que era pastor de ovelha, o que era o porteiro que abre a porta das ovelhas, os currais, o aprisco, e a gente perde um pouco de não conhecer tantos detalhes. E aqui Jesus vai mudando, né? Ele não dá um exemplo, ele dá vários exemplos. Então, quando você começa numa lógica, de repente já está num outro exemplo, vai para outro exemplo, são comparações que Jesus está fazendo aqui. Então, vamos ler até o verso 30. Em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram.
Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vo-lo disse, não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me conhecem, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se nós lembrarmos, nós estudamos no capítulo 9 a respeito da cura de um cego. E este cego, ele foi expulso por aqueles fariseus. Eles queriam que ele dissessem que Jesus era um impostor. Mas como que ele ia dizer que Jesus era um impostor se Jesus tinha curado? E assim então, nós lembramos, terminamos o estudo da semana passada, com Jesus acolhendo aquele cego pela segunda vez. Primeiro ele cura a sua visão, e agora ele conversa com ele, pergunta se ele crê, e assim há salvação na vida daquele cego. E sempre há essas discussões entre Jesus e os fariseus, porque eles não recebiam Jesus e estavam incomodados com Jesus. Jesus vem e se apresenta como Deus, vem e se apresenta como aqueles a quem eles esperavam. E eles eram os religiosos, mas eles não eram ovelhas. Então aqui na sequência, Jesus, o bom pastor, ele vai novamente dar algumas indiretas para aqueles fariseus, aqueles homens, que mais uma vez eles não entenderam, Não entenderam o que estava acontecendo ali. Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Voltando aqui ao verso 1, que ele começa dizendo: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Havia então um aprisco, um lugar onde se guardavam ovelhas, e tinha lá uma porta, uma entrada. Essa porta tinha um porteiro, e somente o pastor poderia entrar. Ele era conhecido, vamos dizer que ele era o funcionário daquele lugar. O que acontece é que quando alguém queria entrar e não era um pastor, ele tentava entrar por outro lugar. Era o ladrão. E aí verso 2 diz: aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, o verdadeiro pastor chegava ali naquele lugar para cuidar das ovelhas, o porteiro abria a porta, ele entrava, e ali ele já chamava as ovelhas, elas conheciam e elas saíam. Sair para quê? Saíam para procurar um alimento, para procurar a sua pastagem. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 4: depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Qual a diferença de uma ovelha para uma não ovelha, vamos dizer assim?
Jesus aqui coloca uma coisa como definição aqui importante. Elas ouvem, elas sabem discernir, elas conhecem o pastor. Mais à frente vai falar que Jesus conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. Nós conhecemos Jesus. E o que a palavra de Deus diz para nós, nós vemos como verdade. Se há um falso que vem pregar mentiras, se nós temos ouvido de ovelha, nós vamos dizer, isso aí não está certo. Não é verdade. Então ele começa aqui dizendo que ele é o pastor, que ele fala a verdade, que ele é aquele que leva as ovelhas para fora, que as alimenta, elas o seguem. E por mais que esses fariseus tentassem com as suas loucuras, com as suas mentiras, eles não iriam conquistar as verdadeiras ovelhas, né? E a gente vê que a mensagem não mudou muito. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê diariamente absurdos que nem compete a gente ficar falando aqui. Pessoas que não são pastores, que são ladrões, tentam roubar as ovelhas, que tentam chamar as ovelhas, mas elas só conseguem carregar aqueles que já estão perdidos como eles. Essa é a primeira parte aqui. Como eu disse, Jesus vai mudando um pouquinho a história a cada pedacinho aqui. Verso 6, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou a porta. Então existia aquele primeiro modelo que nós falamos, de aprisco, onde tinha um porteiro, um aprisco maior, e o pastor chegava lá e o porteiro abria a porta para ele entrar. Mas existia também um aprisco menor, que o próprio pastor era o porteiro. Por isso ele diz, eu sou a porta. Vai entrar, se eu abrir, vai sair, se eu deixar. Eu sou o porteiro, eu sou a porta. E aí que a gente percebe que Jesus é a porta. E ele não está falando apenas de um pasto, né? Ele está falando a respeito da salvação. Ele está falando a respeito de poder estar com ele. O ladrão, mais uma vez, né? O ladrão está aqui. Ele sempre está aparecendo, né? Ele vem para roubar, matar e destruir, que é o inimigo, Satanás. Mas eu sou o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. O verso 12 entra um terceiro cenário. O mercenário não é pastor, a quem não lhe pertence as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Essa frase mercenário, em algumas traduções, está assalariado. Quando a gente lê mercenário, a gente já tem uma ideia de uma figura de alguém que está roubando, né? O mercenário. Mas aqui é a ideia de um trabalhador. Primeiro, aprisco, grande, que tinha um porteiro, o pastor chegava lá, ele é conhecido, ele entrava e ele saía. O segundo, um aprisco menor, que tinha um pastor,
E ele abria a porta, ele fechava a porta, ele cuidava de tudo. Esse pastor poderia ter mais de um aprisco menor, quando ele colocava o assalariado ou o mercenário para cuidar. Ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Deu para entender? É um lugar para cuidar das ovelhas, menor. Ele ficava num, ele era a porta, abria e fechava. E um outro, ele contratava um funcionário para cuidar daquele segundo aprisco. E o que está dizendo aqui, que o mercenário, ou seja, o assalariado, vamos falar assim, esse assalariado, ele não ama a vida, as ovelhas. Ele não daria a vida pelas ovelhas como o pastor. O pastor é dono. O dono é capaz de cuidar melhor, correto? Você imagina esse assalariado lá, talvez o salário não era tão bom para ele ficar ali cuidando das ovelhas. Vem um ladrão, ele vai proteger a ovelha, ele saía correndo, porque ele era um assalariado, porque ele não era alguém que estava assim se envolvendo tanto com as ovelhas. Repare que os fariseus deviam ficar olhando para aquilo e não estão entendendo nada, né? Mas ele está dando esse monte de indiretas ou diretas para aqueles que se diziam ser da lei, que se diziam ser pessoas religiosas, mas na verdade eles eram ladrões, na verdade eles não amavam as ovelhas, eles tinham muitos interesses. O mercenário ou o assalariado, qual que é a preocupação dele? É o salário. Então ele estava mais preocupado com o salário dele. E tinha que estar preocupado, que ele está trabalhando, como aqueles fariseus que estavam mais preocupados com a sua religiosidade, com os seus títulos, não com as ovelhas. E assim então nós percebemos que ele faz esse contraste. Podemos dizer que tem mais um cenário aqui, quando ele diz, no verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Aqui a gente percebe a importância da evangelização, da pregação. Eu tenho ovelhas em outro aprisco. A ideia de que existem pessoas que ainda não receberam Jesus, mas elas estão preparadas, porque são ovelhas. Lembra que nós falamos que Jesus disse que eu falo e elas me ouvem, elas escutam. Nós não sabemos quem são ovelhas, quem não são ovelhas. Quando nós pregamos a palavra, o que acontece geralmente? Uns escutam, outros não. Ou uns fazem de conta que escutam, falam assim, muito bem, isso é bom. Né? Toda religião é boa, é importante. Aí já acabou o assunto, né? Porque toda religião é boa, você já não sabe mais o que falar. Né? Se você vai ser mal educado com a pessoa, você vai acabar o assunto ali. Mas pessoas, nós precisamos crer nisso. Pessoas estão ao nosso redor, em muitos lugares, que ainda precisam ouvir essa palavra. O testemunho pessoal, o evangelismo pessoal. Muitos vão ouvir, não vão receber, mas muitos vão ouvir, porque Jesus tem ovelhas em outro aprisco, que ainda não estão o seguindo. Eu creio que deu para a gente ter uma ideia aqui, neste princípio. Eu quero falar principalmente sobre Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Olha o verso 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Repare que ele coloca, eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor, Jesus como o bom pastor fez? Ele deu a sua vida. Aqui dá a ideia de sacrifício. Ninguém morreria pelo injusto. Jesus morreu pelo injusto. Acho dificilmente alguém morrer
pelo outro. Tem uma pessoa ali que está precisando que você morra no lugar dela, né? É difícil isso. Mas Jesus doou a sua vida. Quando ele diz, dá a vida pelas ovelhas, esse pelas aqui é a ideia do sacrifício vicário, que é em favor de alguém, por alguém. E no verso 17 e 18, ele vai destrinchar esse tema, mostrando que foi voluntário o seu sacrifício. João 10, 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Voluntário. Jesus podia muito bem fazer com que aqueles seus inimigos desaparecessem. Nessa passagem mesmo, como em algumas outras, eles querem matar Jesus, eles querem apedrejar Jesus, prender Jesus, mas Jesus simplesmente sai. Ele não tinha medo, ele não tinha preocupação, ele estava pregando, realizando os milagres, mesmo em meio às perseguições. Mas no momento certo, ele se entregou. Não foi, não conseguiu fugir. Ele se entregou. Foi voluntário. Esse é o bom pastor que deu a vida por quem? Pelas ovelhas? Por nós. Por nós. Por nós. Aquele que dá a vida e também pode reassumir. Olha o poder de Jesus em ressuscitar. Uma outra coisa sobre o bom pastor. Ele chama e guia suas ovelhas. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós já falamos agora há pouco que existem ovelhas que não ouviram ainda o Evangelho. O fato aqui é que o ouvir e seguir faz parte de nós como verdadeiros crentes, como ovelhas verdadeiras. Se Jesus diz que Ele é bom pastor e chama, e essas ovelhas ouvem, e essas ovelhas são guiadas por Ele, nós entendemos que uma característica nossa como ovelhas de Cristo é seguir a sua voz. O verso 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Falei mais no início sobre o reconhecer a voz de Jesus. Nós estamos vivendo num mundo de polaridades e as pessoas, elas entram num universo delas e elas só ouvem alguma coisa que compete àquilo que elas acreditam ser verdade. Nós não precisamos nos fechar numa bolha. Nós precisamos e vivemos no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos livres do mal por quê? Porque nós temos a sabedoria de Deus. E quando nós ouvimos algo que não é verdade, algo que não é de Deus, nós temos um alarme, né, que fala, pá, não está certo. Quantas vezes, irmãos, algum pastor ou presbítero, alguém que está à frente, em momento de dificuldade mesmo, às vezes a gente tem uma dificuldade para falar uma coisa, aí fala uma coisa que você sabe que não está bem assim, você já vê logo um irmão abrindo o olho assim, né? Às vezes eu estou pregando assim, quando eu vejo alguém abrindo muito o olho, eu falei, será que eu falei errado? Meu Deus do céu, né? Aquele susto. Às vezes a pessoa sentiu uma dor assim, no lado, né? Um problema não é a pregação. Então, a gente se alegra por isso, por poder ouvir e poder ver o Senhor Jesus indo à frente
e nós como ovelhas seguindo a voz do Supremo Pastor. Deus fala conosco. Eu disse domingo, é um assunto que a gente sempre fala, né? A gente sabe quando Deus está falando alguma coisa conosco. E às vezes nós somos lerdos, tardios em fazer aquilo que o Senhor Deus está chamando-nos a fazer. Precisamos ouvir o nosso pastor. Também o Senhor, o bom pastor, salva e protege as ovelhas. Verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Eu já disse aqui a respeito do que ele está dizendo, né? Eu sou a porta porque era um aprisco menor, onde o próprio pastor estava à porta. E eu sou a porta, não era a religião, não era o fariseu, não era qualquer outra coisa, é Jesus. Jesus é a porta. Ele é o Salvador. Se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá da ideia de liberdade que nós temos em Deus. Nós não entramos como nas portas do mundo, que você entra depois para sair é complicado, né? No sentido de que você está preso, escravo. Nós somos libertos em Jesus. Achará pastagem, sustento que nós temos. Nós vimos há pouco, né, essa imagem do pastor chegando e chamando as ovelhas pelo nome e levando-as para a pastagem. Imagina aquele lugar tão deserto, mas o pastor sabe aonde que vai levar as suas ovelhas para alimentá-las, para sustentá-las. Não precisamos temer o nosso sustento, a nossa vida. Não precisamos temer a perda da salvação, porque aqui diz que eu sou a porta. Se você entrou, você é salvo. Você está com Jesus. Você está como aquele que é o dono, aquele que ama, aquele que não perde uma de suas ovelhas. João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Podemos descansar nos braços do bom pastor. Podemos ouvir o bom pastor. Não falei ainda, mas a gente sempre, quando tem esse termo ovelha, a gente relata um pouquinho sobre as qualidades ou desqualidades da ovelha, né? Fala que a ovelha é burra, que a ovelha é lerda. A ovelha realmente ela tem pouca visão e por isso dificuldade na direção. A ovelha também ela precisa do auxílio do pastor, dessa direção. Então, quando a gente é comparado com ovelha, não é para denegrir a pessoa, é mais para mostrar essa questão da dependência que nós temos de Jesus. Irmão, sem Jesus, está difícil? Fica difícil? Fica muito difícil. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Nós não podemos deixar de ouvir Jesus, porque senão nós vamos ter dificuldades. Então nós precisamos do pastor, a companhia constante de Deus. Como diz o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Depois desse discurso, nós não vamos nos delongar mais, mas nós encontramos aqui os fariseus indignados. Umas pessoas diziam que ele tem demônio, enlouqueceu, que tal pastor, aprisco, porta, tudo, né? Outros falavam, mas o seu modo de falar não é de endemoniado. E pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Alguns os questionaram porque eles estavam incomodados. Eles queriam que o próprio Jesus falasse: não, eu estou brincando, eu não sou Deus, eu não sou nada, né? E aí eles falam com Jesus, rodearam Jesus e falaram: mas até quando vai nos deixar em suspense? Tu és Cristo, dize-o francamente.
E ele fala: eu já disse algumas vezes, e não só disse, como os meus atos dizem que eu sou o Cristo, que eu sou Deus. E aí ele continua: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eles assim queriam apedrejá-lo, eles queriam perseguir Jesus. Jesus afirma que tudo o que ele está falando está de acordo com as Escrituras. E ali, verso 40, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tu, quando disse a respeito desse, era verdadeiro, e muitos ali crerão. É o ministério de Jesus. Mistério de Jesus. Repare que as verdadeiras ovelhas não foram os religiosos, né? Poucos destes. O cego, um homem que estava ali, foi salvo, outros foram salvos, e Jesus assim fala conosco. Quanto nós podemos ser gratos a Deus, irmãos, por num mundo cego, surdo e tudo mais, nós podemos ouvir Jesus. Algumas vezes eu falo, né, que às vezes a gente quer cobrar do mundo santidade, cobrar do mundo sabedoria, cobrar do mundo ética. Você não pode brigar com o cego. Por que você não está vendo? Ué, porque eu sou cego. Ele não vai responder, porque ele acha que ele não é cego, como os fariseus. Então nós devemos ouvir o nosso pastor, seguir o nosso pastor, pregar, anunciar o evangelho. Aqueles que aceitarem, glória no nome do Senhor, venham para a igreja. Mas aqueles que ignorarem, aqueles que se apartarem, aqueles que seguirem outros caminhos, estão ali perdidos. O que é preciso apenas, irmãos? Palavra. Basta uma palavra, né? Basta a palavra de Jesus. Essa palavra precisa ser pregada. Que a gente possa sempre ter essa visão do evangelho, né? A igreja, ela precisa pregar a palavra. Nós precisamos testemunhar essa palavra. A gente vê com alegria algumas igrejas com progressos em tantas áreas, né? Musical, áreas tecnológicas. Mas às vezes a gente vê com preocupação quando as pessoas dão mais importância a tantas coisas e não a palavra. Nós não queremos que as pessoas venham para a igreja por causa de entretenimento, por causa de qualquer outra coisa, senão por Jesus, né? E nós cremos que Jesus, a palavra é suficiente, porque não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra do pastor. E quando ele fala, as ovelhas ouvem. E tem ovelha por aí, perdido por aí, em outros apriscos. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. Como eu disse, para sermos gratos a Deus pelo que nós somos. Também para buscar mais o Senhor. Lembrar que nós precisamos estar ouvindo mais Jesus, seguindo esse Supremo Pastor. E assim também servindo de bênçãos, anunciando essa mensagem do Senhor.